Olá, queridos seres humanos, encarnados aqui na Terra ou não, como eu, que estou aqui nesse momento, passando por um aprendizado, nesta escola da vida que nos é dado como oportunidade de melhoria. Melhoria essa que muitas das vezes nós nos perdemos. Melhoria essa que nós precisamos entender que é uma viagem de autoavaliação para dentro de nós, que é muito complicado para todos nós. Não é fácil. É como se fôssemos olhar num espelho e nos enxergar internamente. E quando nós nos enxergamos internamente, nós nos deparamos com muitos conflitos, com muitas características que cada um de nós temos, específicas de cada um, e características essas que pode muitas das vezes nos fazer tristes conosco mesmo. Mas é esse realmente o intuito da vida, o intuito de nos enxergarmos e de buscarmos essa mudança. Então, quando a gente fala de reforma íntima, é esse processo mesmo de autoconhecimento e evolução pessoal de cada um, que visa a transformação interior do indivíduo. E isso envolve reflexão sobre crenças, sobre valores, sobre comportamentos, sentimentos que muitas das vezes nós temos, que nós nos pegamos em sentimentos que nos deixam confusos, né? E esse é o intuito de quando a gente consegue enxergar e de quando a gente consegue fazer essa evolução, essa reflexão, a gente consiga buscar uma melhoria. E é disso que eu vou conversar um pouquinho com vocês. E antes então, iniciando aí, eu sou o Madison Eusébio e irei falar sobre reforma íntima, sem martírio. Autotransformação com leveza e esperança. Não vou falar sobre o livro todo, mas vou falar hoje sobre um capítulo em específico, que é o capítulo 27, um capítulo que eu tive que estudar bastante e mesmo assim ainda tenho as minhas dúvidas, ainda preciso ler várias outras vezes e a cada vez que a gente lê, a gente tira uma lição. E isso é válido para toda a vida, não é só nesse livro. Faz parte do processo de formação do ser humano. O ser humano, ele tem um processo de formação contínuo. Não tem interrupção aqui na Terra e nem no pós-desencarne. Então o processo de estudo, o processo de conhecimento, o processo de mudança, ele é contínuo. E nesse processo, a gente sempre vai rever conceitos, a gente sempre vai rever um livro, o capítulo de um livro, a gente sempre vai estar fazendo a leitura e sempre vai estar enxergando um novo ponto, um novo olhar, uma mudança de algo que talvez na leitura anterior, no estudo anterior, nós não tenhamos compreendido. Esta é uma dica que é válida para todos nós. Então, o processo de formação é contínuo. E que quando nós conseguimos entender isso, nós levamos a vida com mais leveza, pois sempre vamos estar aprendendo. Isso é válido, então, na nossa vida, num todo, na nossa vida, no seu processo profissional, no seu processo de aprendizagem pessoal, no seu processo de aprendizagem em alguma informação relacionada à tua fé e aí por diante. Então, o capítulo que eu vou tratar aqui hoje com vocês é o capítulo 27, como já havia dito anteriormente, e esse capítulo ele fala justamente de pressões por testemunho. E para eu chegar numa interpretação desse título, foi algo aí de busca, de leitura, releitura, de conversa com companheiros, de conversa com
seres humanos encarnados como eu aqui na Terra. E aí eu cheguei numa conclusão que no decorrer da explanação eu espero que consiga passar para todos vocês. Então esse livro é um livro de Vanderlei de Oliveira e ele foi aí trazido pelo espírito Hermâncio Fux. É um livro que eu recomendo para todos. É um livro que tem capítulos riquíssimos e que trazem reflexões riquíssimas. É como se fosse um roteiro que nos ajuda a fazer a reflexão sobre essas possíveis mudanças que nós podemos propiciar para nós, para que a gente consiga realmente fazer uma reforma íntima sem o sofrimento, porque ainda estamos encarnados, porque ainda somos seres humanos passíveis de erros e estamos sendo tentados o tempo todo, cada um dentro de algo específico, cada um dentro de algo muito íntimo seu, tá? Mas a gente precisa não sofrer tanto pelas nossas falhas, mas a gente precisa fazer com que a vida movimente e com que a gente consiga se libertar dessas falhas. Talvez não seja nessa vida, talvez seja na próxima, mas qualquer passo que nós dermos para frente já vai ser positivo e de grande construção para esse novo ser humano que se propõe desenhar nas nossas vidas, tá? Então é interessante que a gente faça essa reflexão. Para começar essa reflexão, eu vou fazer a leitura de uma frase do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente do capítulo 28, item 81, que fala que dá bastante embasamento e dá bastante ideia do que é pressão por testemunho. Então, para isentá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma, pelo que necessário se torna que o obsidiado trabalhe pela sua própria melhoria. E o que mais das vezes basta para o livrar do obsessor, sem recorrer a terceiros. Então, essa frase ela nos leva a entender um pouquinho de que nós próprios, a partir do momento que nos autoconhecemos, a partir do momento que a gente entenda o que está acontecendo com a gente consegue trabalhar pela nossa própria melhoria e a gente consegue lutar contra esse irmãozinho que está nos obsediando sem recorrer a terceiros. Nós precisamos entender às vezes que o irmãozinho que está nos obsediando, ele é tão carente como nós de melhoria. E talvez nessa luta por nos melhorarmos, esse irmãozinho também começa a ver esse processo de melhoria e começa a se fortalecer. E ele também tem um processo de evolução e de reforma íntima. E, de certa forma, nós dois podemos nos melhorarmos na caminhada terrena. E se esse irmãozinho não quiser melhorar, daí ele não vai querer também ficar acompanhando, não vai querer me acompanhar nesse processo de melhoria. E ele não querendo me acompanhar, ele pode, de certa forma, buscar o caminho dele. Não, é o que nós queremos. Nós queremos que todos os irmãos, que todos os seres encarnados ou desencarnados busquem uma melhoria. Mas também tem o tempo de cada um e eu não posso forçar o tempo do outro caso ele não queira acompanhar dentro do meu tempo. Paciência, paz, amor e carinho no coração, que com leveza nós vamos superando as nossas dificuldades e quando nós estivermos fortes o suficiente, nós poderemos ajudar mais aqueles que precisam. Mas enquanto nós não estivermos preparados, é melhor nós nos fortalecermos. Então, essa frase, ela tem bastante a ver com esse capítulo. Agora eu vou tentar falar com vocês um pouquinho sobre a história que se passa no capítulo, tá?
a história ela tem a ver com a história de um irmão encarnado, que é um médium, né, de grande potencial. Esse irmão já tem toda a caminhada terrena dele, ele já tem toda a caminhada de luta, e essa caminhada de luta ele é testado cada vez mais. Por quê? Porque quanto mais conhecimento nós temos, mais nós seremos testados. Quanto mais conhecimento nós temos, mais será cobrado o trabalho nosso, principalmente em prol de irmãos que estão em situações piores do que a nossa e que precisa da nossa ajuda. Então, se a gente vai para o caminho da melhoria, a gente já precisa ter bem claro na nossa cabeça essa ideia de que quanto mais melhorarmos, mais de nós será cobrado para que a gente possa ajudar o outro. Isso serve na nossa vida por questões básicas, né? Pegamos lá, por exemplo, eu enquanto professor. Qual é o meu papel enquanto professor? A partir do momento que eu tenho esse entendimento, além do conhecimento, né, que eu vou levar para aqueles que estão buscando ajuda nos ambientes de aprendizagem, eu vou levar um conhecimento com significado, com sabedoria, com amor, mostrando para esses aprendentes que além da leitura, que além de conhecer o conhecimento básico humano, terreno, ele precisa ter o conhecimento trazido para si, para que ele tenha na prática da vida dele, para que ele seja na prática da vida dele um bom cidadão. Então, basicamente, uma ideia bem simples. Então, além do conhecimento dos livros, eu vou levar para esse ser humano a ideia de que ele precisa ser um bom cidadão, se comportar enquanto cidadão ético, com a sua moral, e na construção de uma sociedade onde todos têm uma vida boa. É mais ou menos essa a ideia. Então, de nada valerá passar o conhecimento dos livros se o jovem, se o adulto não tiver essa ideia básica formada e sendo orientada por nós. Então, é basicamente nesse sentido. Então, o tempo todo nós estamos construindo, nós estamos formando pessoas, e o tempo todo nós precisamos ter essa ideia que, de certa forma, a partir do momento que nós temos essa ideia, algum significado terá a nossa função na Terra. Eu, enquanto professor, você, enquanto enfermeiro, enquanto médico, enquanto faxineiro, enquanto atendente de um supermercado, não importa onde quer que seja que você esteja atuando profissionalmente. Mas você precisa entender que o que você faz, você precisa fazer com amor, com um olhar de sabedoria e com um olhar de que o outro sempre vai precisar do teu apoio. E quando você entende, você conseguiu cumprir o seu papel dentro da tua encarnação atual. Mas é um processo contínuo, é um processo de busca que não se encerra. Tá bom? A história aqui é dos personagens que vivem lá no mundo espiritual, mas também, como eu já falei anteriormente, tem o médium encarnado, que é o Sinésio. E esse médium encarnado ele serve como isca mediúnica. E lá no plano espiritual nós temos a equipe da Dona Modesta, que é a condutora de um grupo de irmãos que vão sair num certo dia num trabalho de resgate de um irmãozinho que está numa região umbralina, mas muito pesada, numa região umbralina em que talvez esse irmãozinho já não tenha mais nem noção dele enquanto espírito, né? Enquanto ser que pode buscar melhoria. Mas esse irmãozinho já começou talvez a ter alguns lances de lembrança, que é o que talvez venha já fazendo com que ele venha buscar mentalmente, espiritualmente, uma mudança. E essa mudança vai ser possível com a ajuda do nosso querido irmão médium Sinésio, que vai servir como isca mediúnica. Esse irmão ele já tem uma passagem, já tem uma luta. Essa luta de trabalho dele, haja visto que ele já é um médium que pode acessar essas regiões. A partir dele,
a equipe espiritual, lá no plano espiritual, vai conseguir chegar nessa região, né? Vai conseguir atrair para ele esse irmãozinho, né? E quando esse irmãozinho for atraído a partir do médium Sinésio, daí entra a equipe espiritual, tá? Liderado aí pela nossa irmã Modesta, né? E também por outros irmãos, como a exemplo do Dr. Inácio Ferreira. O Dr. Inácio Ferreira, ele tem uma história interessante. Quando encarnado aqui na Terra, ele fazia parte do cangaço. E é um irmão que foi resgatado dessas trevas, né, da história de vida que ele teve enquanto encarnado, e quando ele foi para o mundo espiritual, ele já foi socorrido a pedido de Dr. Bezerra de Menezes, de Eurípides Barçanufo, e ele, ao ser resgatado, ele já, e com a ajuda desses irmãos, né, que viram que ele já era merecedor, ele tem um trabalho no mundo espiritual muito, mas muito rico. E esse livro traz vários capítulos, fala sobre a história de Dr. Inácio Ferreira. E no mundo espiritual ele trabalha lá, ele é servidor de defesa lá no Hospital Esperança. Então, essa equipe junto também com outros jovens, né, a exemplo de Rosângela, que tem uma ligação com o médium Sinésio, e a Rosângela está já no mundo espiritual, desencarnada, e também Pedro Elvésio. Todo esse grupo de irmãos vão servir de apoio para o médium Sinésio no momento que ele estiver em transe, né, para que ele sirva de isca para esse irmãozinho que está lá nas regiões umbralinas totalmente complicadas, regiões muito difíceis. E enquanto ele vai estar servindo de isca, esses irmãos no plano espiritual vão estar em oração, vão estar trabalhando para fortalecê-lo, para dar o amparo para ele. Então, ele, enquanto encarnado, servirá de isca. No momento que ele serve de isca, ele vai atrair esse irmãozinho desencarnado, e junto desse irmãozinho virão outros, né? Porque a partir do momento que esse irmãozinho vai receber ajuda, muitos outros irmãozinhos que um dia serão resgatados, ou que nesse momento mesmo podem ser resgatados, eles vão vir junto para tentar evitar que esse resgate, enfim, aconteça. Porque eles não querem perder os irmãos que estão lá nas regiões umbralinas junto com eles, eles querem mantê-los lá, sofrendo. Eles estão acostumados com aquela vida de sofrimento, com aquela vida de tortura, né? Então é essa a ideia. Daí no momento que o irmão Sinésio entra em trabalho de uso da sua mediunidade, os irmãos todos estão aqui, estão lá no plano espiritual em oração, em energização, e daí o irmão Sinésio sofre os abalos, né? Ele fica enfraquecido, mas ele é um espírito que tá ciente do seu papel, né? Ele passou por tudo isso, ele vivenciou tudo isso, e não mas mesmo assim ele precisa ser forte com a ajuda dos irmãos para que ele não se deixe enfraquecer, para que ele não se deixe se perder. Então é essa a ideia básica aí deste capítulo. E o irmão e todos nós nesse trabalho de resgate das nossas próprias falhas, que nós muitas das vezes precisamos nos fortalecer para a gente não se deixar levar novamente, se enfraquecer e correr riscos, né? E o legal aí desse livro, no finalzinho aí, é que a Rosângela, né, como eu já citei, que era parceira do médium Sinésio em vida e estava desencarnada, ela questiona a Dona Modesto, por que estão deixando tanto o irmão Sinésio correr riscos, né?
Por que está deixando de correr risco, tentando fazer esse resgate desse dragão das regiões umbralinas, né? E daí a irmã Modesto fala, né, que essa é uma tarefa que ele tem que passar, que essa é uma tarefa que ele precisa passar, porque isso faz parte do processo dele, do processo reencarnatório, do processo dele enquanto para melhoria. Ele precisa se entregar hoje, já que ele passou por uma fase, por essa fase, como todos nós. Ele precisa trabalhar em prol daqueles que ainda se encontram lá nas regiões umbralinas. Então isso serve para todos nós. Por mais que a gente evolua, por mais que a gente melhore, de nada servirá essa melhora se a gente não trabalhar em prol daqueles que precisam. Mas a gente também precisa ser forte. A gente precisa ter uma certa segurança. Se a gente percebe que a gente não consegue, a gente precisa respirar e aguardar o dia em que nós vamos poder ajudar. Então é todo um processo e a gente precisa tomar cuidado dentro do nosso processo de não querer resolver algo que muitas das vezes nós não estamos preparados. Então a gente precisa fazer algo em prol do outro quando a gente se sentir preparado para isso. Então é essa a ideia. O irmão Sinésio, ele teve o amparo todo, ele teve toda a ajuda desse grupo que estava ali em oração, no fortalecimento por ele, pedindo por ele para que ele não se fraquejasse, e eles conseguiram, no final das contas, resgatar esse irmãozinho. Claro que vieram muitos outros revoltados que não quiseram ser resgatados, e quando eles perceberam que a luz ali era muito forte, que a energia de amor ali era muito forte, que a paz, que a luz universal de Deus estava ali junto daqueles irmãos, o que eles fizeram? Eles fugiram. Mas chegará um dia em que eles também serão resgatados, chegará um dia em que eles também terão consciência e não querão mais, e não vão querer mais sofrer nessas regiões tão complicadas e tão difíceis. E vai chegar um dia em que todos nós vamos conseguir fazer em prol dos nossos irmãos e seremos fortes o suficiente para vencermos as barreiras e dificuldades que cada um de nós temos dentro de nós mesmos. É isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouquinho desse capítulo, mas como eu falei no início, a cada leitura que nós vamos fazendo, mais nós vamos descobrindo novas mensagens, vamos tendo um novo olhar e vamos nos aperfeiçoando. Mas o aperfeiçoamento, ele virá com muita luta, com muita força de vontade, pois todos nós somos fraquinhos ainda aqui na Terra. E cada vez que a gente retorna para a Terra, a gente pode dar uma tropeçada e cair. Então cabe a nós estarmos atentos para não tropeçarmos em todas as pedras que nós encontramos no nosso caminho. É isso aí, gente. Vou terminar aqui com uma frase para vocês. E que essa frase sirva aí de ajuda para todos nós, tá bom? Não queremos ser mais quem fomos, mas ainda não somos quem queremos ser. Antenor Roberto. É isso aí, fiquem com Deus, espero que todos vocês tenham gostado dessa minha explanação. E é claro, preciso aprender muito ainda, preciso melhorar muito, mas estou aqui nessa luta junto com todos vocês. Abraços, queridos seres humanos encarnados aqui na Terra como eu os irmãozinhos que estão no plano espiritual. Beijo de luz para todos.